Olá, vamos então para mais um videozinho. E hoje eu quero falar sobre uma frase que um paciente meu me falou e a gente ficou refletindo sobre ela. Ele falou: Dani, você conhece um ditado que a gente fala que é assim? A ânsia de ter e o tédio de possuir, que eu anotei aqui do lado. E aí eu achei curioso, né, essa fala, porque a gente sabe que os ditos populares, eles falam de uma verdade, né, de uma verdade de nós, do nosso mal-estar, de estar nessa cultura, que a gente já tem alguns videozinhos aqui falando sobre isso, né, sobre por que a psicanálise entende que viver em cultura causa um mal-estar. Mas eu não quero falar disso agora, quero falar sobre essa frase, né, que o paciente trouxe para mim. E o Lacan, ele vai falar exatamente disso, né, ele vai falar o seguinte, que para haver desejo é preciso ter a falta. Algumas pessoas entendem isso como algo negativo, como algo pessimista. Poxa, mas a gente vai estar sempre falando de uma falta, a gente nunca vai conseguir chegar numa satisfação absoluta? E segundo a psicanálise, não. Justamente o que esse ditado popular está querendo dizer, né? Que é a ânsia de possuir e o tédio de ter. Então, normalmente a gente observa no circuito, né, do sujeito na clínica, que muitas vezes ele vai galgar espaços, né, conquistas, na ânsia de possuir aquilo que ele não tem. Pode ser uma promoção, pode ser um carro novo, pode ser um casamento, um filho, né, enfim, qualquer coisa que ele entenda que não tem e que tem vontade de ter. Então, essa ânsia em possuir é o que nós da psicanálise chamamos de angústia. Angústia que produz desejo. Eu até tenho um vídeo aqui também que fala sobre a diferença entre angústia e ansiedade. Acho que vale a pena você dar uma ouvida para poder entender melhor o que está sendo colocado aqui. Mas aí, depois disso conquistado, né, algumas pessoas vão sentir o tédio de possuir. É como se eu corro para alcançar alguma coisa, chego nessa coisa, tenho uma satisfação, que para a psicanálise não é uma satisfação plena, e justamente por não ser uma satisfação plena, esse desejo, essa falta vai voltar, ela vai se reatualizar. E aí o Lacan, no seminário 11, numa lição chamada Desmontagem da Pulsão, ele vai nos apresentar o circuito pulsional. E quando ele apresenta o circuito pulsional, né, que é uma onda que sobe e depois desce, lá no topo da onda ele vai botar o objeto A. O objeto A, para a gente da psicanálise, é o objeto que causa desejo, é o objeto da falta. Então, veja, a pulsão, ela vai até um objeto, só que lá ela não consegue se satisfazer plenamente. Mas isso, claro, que traz um rebaixamento dessa energia pulsional, mas não o suficiente para essa pulsão simplesmente se desfazer, não existir mais. Por isso que é circuito, que no que ela baixa, ela sobe novamente, né? E aí a gente fica nesse circuito pulsional, nessa lógica entre correr atrás do que eu não tenho, daquilo que eu sinto falta, e quando eu chego tendo o tédio, né, sentindo esse tédio de possuir. E aí muitas vezes, né, a gente vai dizer, nossa, eu achei que eu seria completamente feliz quando eu, sei lá, tivesse meu doutorado, ou quando eu tivesse um filho. E aí muitas pessoas vão dizer, olha, sim, eu sou feliz, mas eu pensei que eu fosse ser mais, eu pensei que isso fosse me trazer um pouco mais de prazer, um pouco mais de satisfação. Então é natural e constante e repetitivo que a gente encontre isso na clínica. E para Freud, isso é o nosso funcionamento. Esse é o funcionamento, né, do sujeito neurótico, do sujeito da cultura, do sujeito que precisa se haver com a sua castração, com seus limites. Bom, espero que você tenha gostado e até a próxima.